Olá, tudo bem? Hoje você vai conhecer a história de um ratinho muito esperto. Ele era tão esperto que nós podemos até aprender algumas lições com ele. Que história é essa? Vem comigo, porque eu já vou contar. Eu sou a tia Eliene. Sejam bem-vindos aqui no nosso cantinho de histórias. Deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações para que outras crianças também conheçam a palavra de Deus. Combinado? Então vamos começar? Kiko era um ratinho órfão. Ele morava numa casa abandonada. Seus pais foram levados por uma enchente. Por isso, ele morava ali sozinho. E sabem como o Kiko se alimentava? Ele roía as páginas de alguns livros que os antigos moradores deixaram na casa velha. Mas um dia, Kiko enjoou de comer sempre a mesma coisa. Ele queria experimentar comidas novas e mais gostosas. Então, ele resolveu sair daquela casa velha. E o Kiko foi parar bem pertinho do muro de um restaurante. E o cheiro que vinha do outro lado do muro era delicioso. Kiko estava com água na boca, imaginando a quantidade de comidas gostosas que tinha nas lixeiras. Restos de comidas diferentes, pedaços de frutas, bacon, queijo. Ai, ele estava com muita vontade de comer comidas diferentes. Mas, infelizmente, ele não conseguia atravessar o muro porque era muito alto. E ele ficou ali triste. De repente, chegou um coelhinho e o coelho foi logo se apresentando. Ele disse: "Eu sou Pipoca. Por que você está tão triste?" Nós sabemos que bichos não falam, não é mesmo? Segundo a Bíblia, os únicos animais que falaram foram a serpente e a jumenta de Balaão. Mas na nossa história tão especial, vamos fazer de conta. Vamos imaginar que o ratinho e o coelhinho conversaram um pouco. E o ratinho disse: "O meu nome é Kiko. Eu estou com muita fome e sei que do outro lado do muro tem muita comida gostosa, mas eu não consigo atravessar o muro porque ele é muito alto." E o coelho ficou pensando como que ele poderia ajudar o Kiko. Foi aí que ele teve uma ideia muito legal. O coelho pegou uma pedra e depois uma madeira. Ele colocou a madeira ali e fez uma gangorra. Assim, o ratinho ficou numa ponta da madeira e o coelho pulou na outra ponta. E o ratinho então chegou do outro lado do muro. Que ideia legal! Kiko estava muito feliz. Tinha tanta comida gostosa que ele não sabia nem por onde começar. Ele beliscava uma comida, roía outra. E ele pensou: esse lugar é mesmo um paraíso! Que legal! De repente, Kiko ouviu um barulhão e quando olhou para trás, era um gato que estava tentando pegá-lo. Kiko começou a correr desesperado. Ele corria, mas o gato corria também atrás dele. Kiko estava desesperado, achando que era o seu fim. E quando tudo parecia perdido, Kiko viu naquele muro uma abertura. E logo, ele passou naquela abertura do muro. Ufa! Kiko estava salvo! Aquela abertura no muro foi a porta pela qual ele escapou da morte
Isso me faz lembrar de uma outra porta. Uma porta que o Senhor Jesus fala em sua palavra. Em João 10:9, o Senhor Jesus diz assim: eu sou a porta. O Senhor Jesus é a porta que nos permite fugir do castigo do pecado. Jesus veio a este mundo e lá na cruz ele derramou o seu sangue puro para que nós escapássemos do castigo do pecado, o castigo terrível. O Senhor Jesus morreu naquela cruz, ele foi sepultado, mas ao terceiro dia Jesus ressuscitou. Então ele é a única porta que pode nos fazer chegar ao céu. Jesus é o único meio pelo qual nós podemos escapar do castigo de Deus por causa do pecado. Mas não basta saber que Jesus é a porta. Você precisa crer nele, confiar completamente que Jesus é o único Salvador. Ele é o enviado de Deus para resolver o problema do nosso pecado. Isso mesmo, todos nós somos pecadores e estávamos condenados ao castigo eterno por causa dos nossos pecados, porque os nossos pecados causaram separação entre nós e o nosso Deus. Pecado é desobediência contra Deus. Em Romanos 6:23 diz assim: porque o salário do pecado é a morte. Como eu disse, pecado é desobediência contra Deus. Por exemplo, mentir, roubar, falar nomes feios. Mas você sabe qual é o pecado que leva as pessoas para o inferno? Sabe qual é? É a rejeição ao Salvador. Se você rejeita o Senhor Jesus como seu Salvador, então você não poderá ir para o céu. Sabe por quê? Porque quando você rejeita o Senhor Jesus como seu Salvador, você está dizendo que não quer ser perdoado. Porque, como nós lemos, Jesus é a porta. Ele é o único meio pelo qual nós podemos nos chegar a Deus. Mas Deus, que nos ama tanto, continua dando às pessoas a oportunidade de entrar pela porta que é o Senhor Jesus. Em João 3:16, nós lemos um versículo que diz assim: porque Deus amou ao mundo de tal maneira. Onde você está? Você está no mundo. Então, Deus ama você também. E Ele está te dando a oportunidade de entrar pela única porta pela qual você pode ser salvo. Essa porta é o Senhor Jesus. Mas não basta saber que Deus ama você. Você também precisa amá-lo e obedecê-lo. Todas as pessoas que entram pela porta, que é o Senhor Jesus, recebem o perdão, recebem a vida eterna. O versículo que nós lemos em João, o Senhor Jesus ainda continua falando assim. Ele diz: eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Você quer entrar por essa porta que é o Senhor Jesus? Sabe como você faz isso? Crendo nele, confiando de todo o seu coração que ele é a porta e não existe outro meio pelo qual você pode se chegar a Deus, pelo qual você pode entrar no céu. Converse com o Senhor em oração. Diga a ele que você quer entrar pela porta que é Jesus. Ele está te ouvindo e ele espera que você tome essa decisão. Converse com o Senhor. Diga a ele que você quer se livrar do grande castigo do pecado. E Jesus está pronto a salvar você, a limpar o seu coração do pecado, porque só ele pode fazer isso. Mas sabe de uma coisa? Com a história do Kiko, nós podemos aprender outra lição. Você viu
que o Kiko ficou pensando que ele queria experimentar coisas novas, que ele queria comidas diferentes. Então ele chegou lá no muro do restaurante e enfrentou aquele grande perigo. Ele quase morreu. Sabe qual é a lição que eu aprendo com isso? Eu aprendo que se você já entrou pela porta, se você já confiou no Senhor Jesus como seu Salvador, você tem uma vida nova em Cristo. Então, você não pode ser guiado pelos seus pensamentos. Você precisa deixar que Deus guie a sua vida. Lá em Efésios 4:17 diz assim: Isto, portanto, digo e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos. Se você já está dentro da porta que é o Senhor Jesus, deixe Deus guiar a sua vida. Não tome decisões, não faça nada pela sua própria vontade, mas busque a direção de Deus. Toda vez que nós agimos com as nossas próprias vontades, quando fazemos nossas escolhas sem nos preocupar com a vontade de Deus, o resultado é desastroso. Você viu o que aconteceu com o Kiko, não é? Ele foi levado pelos pensamentos e aí depois teve que sair fugindo para não morrer. Eu espero que essa história do Kiko traga lições importantes para a sua vida. Se você já está dentro da porta, deixe Deus guiar a sua vida. Quando você estiver muito preocupado, chateado, achando que sua vida poderia ser melhor, que você poderia ter coisas melhores na sua vida, busque a Deus, peça a Ele para orientar e para guiar os seus pensamentos. Ele está pronto a te ouvir e quer sempre o melhor para você. E se você gostou da história, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações. E não esqueça que nosso encontro é todo sábado, aqui no nosso Cantinho de Histórias. Grande beijo e até a próxima. Tchau, tchau!